Tá começando mais um podcast. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Seja onde e quando você estiver, é uma alegria tê-los vocês conosco. E a gente tem aqui um podcast um pouco diferente dessa vez. A gente teve a nossa magnífica temporada de verão 2026 e nessa temporada uma das oficinas foi a oficina de podcast. Então o que você vai escutar a seguir foi produzido pelos nossos próprios acampantes da oficina de multimídia. Esperamos que vocês gostem e aproveitem a jornada. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, onde entrevistaremos pessoas que sobreviveram a alfaces marinhas, viroses, quedas morro abaixo, hemorragias internas, formigas aladas, piadas do Gui e outras formas de tortura. Aqui com Luca! Muito bem, Luca. Primeiramente, gostaríamos de saber se você é a favor ou contra a regra que não permite correr morro abaixo. E gostaríamos de saber o porquê também. Eu sou a favor e contra. Por quê? Eu sou a favor da regra. Eu acho que a regra tem que existir por segurança das pessoas. Ao mesmo tempo, eu sou contra no sentido de que eu acredito que se as pessoas forem treinadas, elas conseguem desenvolver a habilidade de correr morro abaixo com segurança. Elas conseguem fazer isso bem feito. Tá, falando em treinamento, agora eu queria saber como que você ganhou o seu certificado de poder correr morro abaixo. Bom, meu certificado não foi fácil, viu? Foram semanas e semanas e semanas e semanas de treinamento intenso. Assim, ao ponto de chegar quase à exaustão física, né? Algumas coisas que a gente tinha que fazer, de exercícios físicos, análise de solo topográfico, geográfico, de terreno, ping-pong de aventura, uma série de treinamentos que eles faziam com a gente para estar capacitados aí a correr morro abaixo sem se estatelar. Bom, conectando com a pergunta do nosso amigo, gostaríamos também de saber se você já caiu correndo morro abaixo. Não me lembro, não está aqui na minha memória. Se eu caí, talvez eu bati a cabeça muito forte, não lembro. Mas das vezes que eu me lembro, não caí morro abaixo. No máximo foi aí um escorregão ou outro para dar uma surfada nas pedrinhas. Tá, falando em escorregar, você conhece alguém que já escorregou morro abaixo? Sim, eu conheço algumas pessoas que já escorregaram morro abaixo. Quem? Em específico, uma pessoa? Tem uma pessoa que ela tá na oficina de esquetes. O nome dela é Fernanda, mas chamam ela de Nanda, que ela talvez já tenha caído morro abaixo. Obrigado. A última pergunta agora. Já que estamos falando de pirâmides do deserto, me fale sobre a história da mansão do velho da Alemanha. Essa história faz alguns anos já. Então, é o seguinte, eu consegui uma casa para morar enquanto eu estava na Alemanha. E essa história, ela é muito maluca, mas verídica. Eu estava nessa casa que um velho ele tinha morrido fazia mais ou menos uns 2-3 meses. E ele tinha uma mansão e os vizinhos, que eram donos da casa, me deixaram ficar naquela casa com a condição de que eu ajudasse a reformar a casa. Então, no primeiro dia, fui naquela casa lá e ela tinha 3-4 andares, mais ou menos. E ela era cheia de espelhos, assim, né? E eu fiquei no sótão, dormindo no sótão, no quartinho que ele costumava dormir. E eu fui dormir nessa primeira noite com um certo grau de medo e receio. Cheguei, fui desligando as luzes da casa, nem olhava para os espelhos, só passava reto assim. Cheguei lá no quartinho, fechei a porta e tudo mais. Deitei na cama, estava muito cansado, capotei. E estava bem suave no meu sono, um pouco apreensivo. Até que era mais ou menos umas 6-7 da manhã. Eu começo a escutar um barulho que me deixa um pouco apreensivo. Esse barulho era o barulho de correntes se mexendo no teto. Mas várias correntes, e se mexendo. E não muito tempo depois, mais ou menos assim, uns 10 segundos depois, o barulheira de corrente, as venezianas das janelas, elas começam a se abrir sozinhas. E a luz começa a entrar na minha cara. Eu me levanto sem entender o que está acontecendo. Olho para o lado, olho para o outro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Olho para o lado, olho para o outro, desesperado. Para depois de mais ou menos 1 minuto e pouco, eu lembrar que os donos da casa tinham me falado de que as
persianas eram automáticas e os barulhos de corrente eram as correntes das persianas que estavam se abrindo. Todo dia às 7 da manhã as persianas se abriam sozinhas e às 5:30 da tarde elas fechavam sozinhas na casa, porque o velho da Alemanha tinha contratado esse serviço. É isso aí, a história do velho da mansão da Alemanha. E eu tô vivo. Muito obrigado, Luca, então, pela sua ilustre participação. E nos despedimos aqui agora. Um abraço. Valeu! Estamos aqui agora com a pessoa a qual o Luca falou que caiu morro abaixo. A Nanda. Bom dia, Nanda. Você pode nos contar mais detalhadamente sobre como foi essa queda? Bom dia. Bom, a minha queda aconteceu em 2022. Foi o ano que teve a temporada no meio do ano, no inverno, porque tinha sido cancelado por causa do Covid. E a gente estava em poucas pessoas, eram só 18 acampantes, 10 gurias e 8 guris. E no último dia, no domingo de manhã, a gente teve um café da manhã especial, que era um piquenique, era fora. A gente recebeu a comida, as coisas, para escolher um lugar para fazer o piquenique. E a barraca dos guris falou que queria ir pro platô do meio, que era onde a gente tinha combinado de ir também, a minha barraca. Então eu entreguei as coisas na mão das meninas da minha barraca e falei, eu vou chegar lá primeiro. Mas o Volpato já estava bem na minha frente. Então, bom, eu digo que eu ganhei do Volpato numa corrida, porque eu saí correndo morro abaixo. Eu caí um pouco depois da barraca das gurias, só que eu passei um pouquinho do platô do meio, porque eu cheguei até o Campo Velho. E cheguei lá, bom, eu ganhei dele na corrida. Não consegui fazer o café da manhã no platô do meio, mas eu cheguei lá primeiro que ele. Mas caí, me ralei, mas foi isso. Tá, e você acha que valeu a pena ter corrida? Não, nem um pouco. Como eu disse, eu não consegui fazer o café da manhã onde a gente queria, porque como eu caí, as gurias foram até mim lá embaixo. E aí os guris fizeram no platô do meio, a gente teve que fazer lá no Campo Velho mesmo. Além de, na minha queda, eu ter rasgado a legging e o tênis que eu tava usando. Graças a Deus eu não me machuquei, já que era inverno, eu tava de moletom e calça, então eu não me machuquei muito, eu só me ralei um pouco, mas acabei rasgando a minha roupa. Estamos aqui com a Nanda, a pessoa que está coordenando as esquetes. E a gente gostaria de saber se no meio das esquetes tem muita improvisação ou se é tudo ensaiado. Bom, nas esquetes que acontecem na capela tem muito improviso, principalmente porque a gente tem o Luca como uma das pessoas fazendo as esquetes, e ele é uma pessoa que não segue roteiro, que o que dá na cabeça ele faz. Na própria oficina das esquetes, ele chega sempre e dá umas ideias loucas. Na oficina de esquetes a gente tenta ensaiar bastante com os acampantes, mas também sempre surgem coisas novas. Só que as esquetes da capela em si, muita coisa é improvisada. Hoje na esquete que a gente fez do cinema, a parte da Disney totalmente louca que não estava no roteiro. E foi muito no aleatório, na ideia do Luca, e todo mundo compra. Quando você faz teatro, você tem que aprender a comprar as ideias, porque quando alguém joga algo na mesa, a partir daquele momento aquilo é verdade. Então, quando ele disse que era Disney, eu virei o Olaf e foi o que foi. Não dá pra voltar atrás, não dá pra dizer que tá errado, a gente vai como foi, não tem corta, não tem faz de novo, não é filme, é teatro. Então, o teatro é vivo, o que a pessoa falou tá valendo, a gente compra a ideia e segue em frente. Muito obrigado pela presença, e é isso. Neste episódio, estamos com aqui a Carol da Cozinha e gostaríamos de saber... qual é o prato mais difícil de preparar? Prato mais difícil? Eu acho que não tão difícil, mas o demorado são as almôndegas. Não é tão difícil, mas demora bastante para fazer as almôndegas. E o prato que vai ter hoje, que eu não posso falar o que é, também é um dos mais demorados. Mas difícil não tem nenhum, assim, que... Nossa, que dificuldade de fazer. É só a questão de levar mais tempo para fazer. Legal. Agora a gente queria saber qual o balde que vocês mais gostam de fazer. O que mais gosto de fazer, eu tenho aquele da pirâmide dos flocos de arroz. Eu acho que não sei se é porque o que eu mais gosto de comer também é o que eu mais gosto de fazer. Mas também aquele das bolinhas com cacau por fora, sabe? Bem gostoso aquele. E também é muito legal de fazer, assim, é gostoso de trabalhar com a massa. Seguindo a linha dos doces, a gente precisa saber qual é o segredo do bolo de abóbora. Ah, o segredo do bolo de abóbora é comprar o livro de receitas do Quest. Aê! Aproveita aí, se você não tem o livro de receitas, adquira o seu. A gente também queria saber como que funciona a escolha dos pratos. Dos pratos gerais, assim? Antes da temporada, mais ou menos um mês antes, a gente senta, pensa, vê as coisas que vão super bem, que a gente sabe que a gente tem que repetir, que todo mundo está esperando. E as outras coisas a gente vai vendo, assim, para formar um cardápio equilibrado,
que vai ter o que vocês precisam de energia, que vai ser nutritivo, mas que também vai ser muito gostoso, tanto para as crianças que vão gostar, que são os mais novos, quanto os adolescentes e os adultos também, né? Que a equipe também, a gente tem que pensar neles. Mas é pensado assim, que seja bom, nutritivo e o mais... a gente usa poucas coisas industrializadas, né? Então, o mais natural possível. E com quanto tempo de antecedência vocês preparam as refeições? Normalmente, termina uma refeição, a gente já começa a preparar a próxima, né? Então, tem algumas coisas que a gente já prepara no dia anterior, algumas sobremesas e coisas assim, que a gente já tem que preparar antes. Mas, normalmente, a gente acaba o café da manhã, começa a preparar o almoço. E aí, acaba o almoço, a gente tira uma horinha de folga, né? Porque também precisa dar uma respirada. Aí, a gente começa a preparar o jantar. Dá mais ou menos umas 2, 3 horas antes de cada refeição. Muito obrigado pelo seu tempo. É muito bom saber sobre os segredos da cozinha. Muito obrigada pela oportunidade. Tá, agora estamos aqui com um copo de leite e queríamos saber do porquê que você está sendo procurado. Então, eu tava lá em cima na torre, na pirâmide. E aí, veio aquele Cleópatra e pisou na minha lancheira. E aí, eu fiquei muito bravo. E aí eu empurrei ele lá embaixo. Aquele pateta. E a primeira pergunta da tarde é muito polêmica. Chinelo com ou sem meia? Obviamente sem, né? Não existe conforto usando um chinelo com meia. Olha, comigo com muitos anos de prática usando chinelo sem a meia e também com meia, eu cheguei à minha conclusão que chinelo sem meia é muito melhor do que o chinelo com meia. Porque com meia, o chinelo fica arrastando na meia e a meia arrastando no teu pé e fica muito desconfortável. Daí a meia prende nos teus dedos e fica muito ruim de tirar. Seguindo a mesma analogia, né? Chinelo sem meia é bem melhor. Não, obviamente, né? Chinelo não foi feito para ser usado com meia, né? Se fosse meia, teria um furo ali no meio dos dedos ali, aí daria certo. Mas aí não dá certo. Eu tenho certeza que cada um desses que falou que prefere sem meia nunca sentiu o próprio chulé. Porque é uma loucura o que um chinelo sem meia faz com o pé da pessoa. Com certeza com meia. Vemos aqui já o absurdo da indignação também das pessoas. Mas seguindo ainda essa linha, nós queremos ter mais uma pergunta delimitadora que mostra o caráter das pessoas. E vocês precisam responder então, Marvel ou DC? Marvel, apenas. Olha, depois de pensar um tempinho, eu cheguei na conclusão que a Marvel é melhor. Tem história e heróis melhores do que na DC. A Marvel é bem melhor, contando os filmes, a história, os heróis. A formação de cada herói, de cada vilão é muito melhor, na minha opinião. Ah, com certeza DC, né? Obviamente, DC tem... Não tem nem comparação, né? Os vilões de DC são extremamente mais criativos do que o da Marvel, com certeza. DC é 1000 vezes melhor, né? Não tem nem comparação. Com certeza DC. Pô, tu pega ali os vilões do Batman, são todos doenças mentais. É uma gama muito mais complexa do que, por exemplo, o Homem-Aranha, que são apenas diferentes insetos. Como é que você pode pensar desse jeito? Como você acha que são só diferentes insetos? Você tá achando que o Duende Verde é algum tipo de inseto? O Duende Verde é um vilão muito melhor do que o Coringa. O Coringa só tem problema mental. O Duende Verde não é só o Duende Verde, ele sofreu uma alteração na mente, não só como uma doença, mas também como uma segunda pessoa controlando ele. É uma história muito mais complexa e divertida. Cara, não tem nem sentido o que você fala. Pô, Duende Verde... Cara, tu tá falando de Duende Verde, tu pega os outros, beleza, Duende Verde pode ser um bom, mas agora tu pega, tá mais pra Doente Verde, tá certo, bom comentário. Cara, tu pega o cara que é o Rinoceronte, tu tá louco, cara, Rinoceronte, ele é um cara que tem a roupa do Rinoceronte, o que é gaúcho, olha, só piora, não é uma bola dentro. Ele é gaúcho porque ele fala
rinoceronte. Não, e sem contar que a DC é muito mais criativa, né? Com os super-heróis e tudo mais. Por exemplo, o Batman. O Batman, ele é rico, cara. Ele não... É isso, mano. É isso. E daí, a partir daí, vira o maior super-herói que o universo do cinema já existiu. Já conheceu. Quando você pensa em super-herói, você pensa em poderes. A primeira pessoa que vem na sua cabeça é o Super-Homem. Ele é o ser mais poderoso que já existiu dos super-heróis. O Thor nunca será mais forte do que o Superman. De acordo com Peter Jordan do Ei Nerd, o Thor dá uma sova no Superman. Tá? E segundo o Peter do Ei Nerd, o Batman com preparo ganha de qualquer outro personagem da ficção. Até porque o Batman tem o poder do dinheiro do lado dele, né? Muito obrigado, pessoal. A gente quer ir para a próxima pergunta. E a próxima pergunta divide opiniões, divide fronteiras, divide línguas e divide o coração das pessoas. Para quem vocês torceram na final da Copa do Mundo de 2022? Argentina ou França? Bom, eu torci pra Argentina e muito dessa torcida foi por causa do Messi. E só pro Messi. Não tem nem o que dizer, né? Cara, eu vou torcer pro Mbappé? Óbvio que não. Vou torcer pro Messi. Não é nem pra Argentina, eu torço pro Messi. Eu torci, não à toa, pra campeã, né, mundial, a última campeã. Porque imagina o Mbappé superando o Pelé. Não tem como, não pode existir essa possibilidade no futuro. Cara, tu não tem nem Mbappé superando o Pelé simplesmente por ter ganhado mais uma Copa do Mundo. Você está louco. Ele só teria 2, já começa aí. O Pelé continua tendo 3. E você falar que ele conseguiria a terceira é não acreditar no potencial do seu próprio país de ganhar o Hexa agora em 2026. E ainda tá torcendo pra rival. Tu tá fora. Pois é. Uhul! Cara, não, isso aí é loucura. Brasileiro torcendo pro argentino é loucura. Isso é traição. Brasileiro não pode ser pro argentino. Tem que torcer pra qualquer um menos a Argentina. Uma salva de palmas aí para as mentes sábias que defendem a torcida pela França no Mundial 2022. E depois que nós separarmos os participantes desse podcast que estão se degladiando ali, por favor, parem o soco ali. Segura ele. Larga o cabelo dele. Para. Cleitinho. Não. Seu cretino. Solta ele. Pessoal, larga muito meu pé, bom larga agora meu pé. que todos estão acalmados, tranquilos. Nós queremos ir para uma pergunta um tanto quanto pessoal, tranquila, que envolve muito mais a reflexão. Nós queremos saber de vocês qual é o top 3 filmes de vocês. Bom, pra mim eu acho que meu top 3 fora de ordem seria Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, O Poderoso Chefão e Vingadores Ultimato. Olha, eu acho que eu vou ter que dar uma pensada, mas se eu pudesse chutar, no top 3 também, fora de ordem, porque teria que pensar um pouco mais pra botar a ordem, eu botaria provavelmente Crônicas de Nárnia, o primeiro filme, obviamente. E também eu acho que Tá Chovendo Hambúrguer é muito exótico. E eu tenho certeza que é algum filme da Marvel, mas ainda tô indeciso sobre 2. Mas eu vou chegar numa conclusão enquanto os meus colegas aqui discutem. Olha, eu não sou muito de assistir filme, mas um top 3 meu, fora de ordem também, seria o Homem-Aranha No Way Home, muito bom. O Vingadores Ultimato. E um filme que eu gostei muito de assistir também foi o Como Treinar Seu Dragão Live Action. Foi muito bom. Olha, com certeza o Como Treinar Seu Dragão Live Action foi um excelente filme. Eu também pensei aqui, não sei se todos conhecem, é claro, mas no Robô Selvagem. Quem assistiu sabe que é muito bom, filme muito bom, excelente filme. E também no aquele Homem-Aranha de desenho, sabe? Qual é o nome? Oi? Do Miles Morales, que também é muito bom. Toda a trilogia deles é muito bom também. Comigo, o top 3 filmes corretos, né, que são os melhores de todos, que em primeiro vem Star Wars, A Vingança dos Sith, episódio 3, que é uma obra de arte.
Pra mim, em segundo, vem muito forte... O Gui não sabe de nada. Pra mim, em segundo, vem muito forte Mais Velozes e Mais Furiosos, que é o melhor filme da saga Velozes e Furiosos. E pra completar, eu venho com Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o melhor Batman e o melhor Coringa de todos os tempos. Muito bem, galera. Opiniões fortes e também erradas, porque o top 3 verdadeiro é Segredo dos Animais, o DVD do Renato Gaúcho e o filme do Pelé. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta muito profunda. Se tivesse acontecido um apocalipse no mundo, você está num navio cheio de pessoas com profissões. Cada pessoa tem uma profissão. E você só tem um bote salva-vidas com 4 lugares. Você recebeu a missão de repovoar o mundo, começando numa ilha deserta. Quais seriam as 3 profissões que você ia levar e por quê? Bom, eu acho que é unanimidade médico, né? É preciso. Engenheiro é bom. E jogador de futebol. Ó, eu discordo nesses 2 últimos dele, mas o médico até que poderia dar bom, né? Também escolheria um especialista em agropecuária pra poder cuidar das plantas. Agro e pecuária, porque daí cuida dos animais, nossos boi, né, pra fazer o churrasco. Pra fazer o churrasco, né, porque sem churrasco não tem repovoamento, não tem vida. E também não tem razão pra viver, né? Também podemos botar... Como ele é especialista em agropecuária, ele cuida dos boi, né? Pra gente fazer o churrasco e também das plantinhas, os temperinhos pra gente botar pra ficar totozinho. Daí... Agora, o último lugar do bote, eu acho que eu escolheria um pastor. Tá, eu também acho um especialista de agropecuária, isso é importante. Um professor, né? Um professor que devia ensinar as pessoas. Quem ia aprender, né? O médico também. E só 3? E eu, né? Porque eu sou mais... Olha, com certeza qualquer agroboy aí já ia fazer muita diferença, né? O pessoal do agro aí ia conseguir repovoar toda a terra aí. Do agro, né? Aí junta aí a pecuária, toda a agronomia e tal, etc. Um professor aí também seria bom para ensinar as gerações futuras, aqueles professores de 5ª série aí que ensinam todas as matérias. Esses aí são bons, cara. Os caras ensinam todas as matérias, né? E também médico também seria bom. A minha primeira escolha seria, pensando tanto em lazer quanto em comida, seria um cantor sertanejo que é agroboy. Porque ele vai conseguir cantar, vai ter ali o negócio ali da cantoria, ele vai poder fazer o louvor. Vai ser aqui, ó. Ei, pensando forte. Vai ser sempre no ritmo de sertanejo, mas pelo menos vai ter uma musiquinha ali. Colocaria um enfermeiro forte. Não, forte forte é não físico, vocês entenderam. E em terceiro eu colocaria um cozinheiro, pra poder fazer a comida do agroboy. E do todo mundo, né? Tem isso. Muito bem, muito bem. Para mim, primeiro é um consertador de ar-condicionado, porque não tem como ficar numa ilha desértica sem ar-condicionados. O segundo seria um encantador de cobras, porque, né, teria muitas cobras nessas ilhas, né? Daí vinha a cobra ali, tico, ela vai embora. E um astronáutico, porque vá que desce ruim aqui, a gente ia para outro planeta, entendeu? Pronto. Muito obrigado pelas opiniões. E apesar dos absurdos que nós ouvimos, nós queremos trazer luz aqui para nosso programa com uma última pergunta. E ela é, e isso vai nos dizer muito sobre a índole dos nossos participantes: sushi ou churrasco? E eu quero dizer que só existe uma resposta certa. Bom, E é churrasco. está certo, os dois, obviamente é churrasco. Ninguém come alguma coisa crua, né? Carne crua. Eu prefiro churrasco. Por quê? É desagradável comer alguma coisa crua. Ainda mais quando tem uma variedade grande demais pra você conseguir escolher o que comer. No churrasco, você só escolhe o tipo da carne. Escolhe se é no ponto, se é mais mal passada ou bem passada. Mas eu sou mais da carne no ponto. Um churrasquinho é melhor, né? Um churrasco gaúcho é com certeza melhor.
Olha, sinceramente, todos que responderam churrasco nunca provaram sushi, tá? E porque o pessoal fica fazendo esse preconceito com sushi e tal. Ah, é coisa... Só porque é carne crua, cara. Vocês não sabem de nada, mano. Sushi é bom pra caramba. E... Vai as gaúchas. E sushi é bom. Culinária japonesa, mano, é muito boa. Cara, eu diria que churrasco é a segunda melhor comida do mundo. Só perde pra todas as outras. Com certeza, sushi é muito melhor, muito mais prático, rápido e fácil. Foi incrível. É horrível a opinião dele, mas foi incrível o jeito que ele falou, cara. Cara, é óbvio, cara, é muito melhor, é muita mais qualidade, dá pra colocar muito mais técnica, tanto se você quiser fazer algo simples, se você quiser fazer algo elaborado. Cara, não tem coisa melhor do que um sushi. Gente, esse foi o nosso podcast das opiniões fortes e controversas, nem tanto inteligentes. Mas é isso, esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com nossa música de final de podcast. Tururu, tururu.